informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos no ar com o programa dessa quinta-feira, dia 27 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Apesar da fama de desmatamento, Mato Grosso tem 64% do seu território preservado. Frente da Agropecuária pressiona o governo para diminuir o fundo rural. JBS fecha acordo com bancos para rolar dívida. Por causa do tempo, o preço da batata subiu em Mato Grosso do Sul. E o custo da produção leiteira caiu. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Como nas últimas semanas, a quinta-feira terá predomínio de sol na região de Dourados, com algumas nuvens. Temperatura agradável agora cedo, com 16 graus, e à tarde sobe para 33. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna continuou oferecendo R$ 110 à vista. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 118 com 30 dias. Arroba da vaca gorda, R$ 100 à vista no Brasil Global e a R$ 110 no friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 17 e a de soja a R$ 57, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,14 para venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O embaixador paraguaio no Catar, Ángel Barquini,
informou que o governo dos Emirados Árabes Unidos incluiu o Paraguai na lista dos países autorizados para a exportação de carne bovina e de frango para o país. Se estima que entre 6 mil a 10 mil toneladas por ano poderão ser exportadas. A certificação Halal poderá ser emitida pela empresa brasileira Fambras Halal Certification. O Paraguai é o 6º produtor mundial de carne bovina. A Justiça de Goiás negou um pedido do liminar do senador e ruralista Ronaldo Caiado para que fosse bloqueado quase R$ 1 bilhão das contas da JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Caiado alegou que os empresários foram beneficiados ilegalmente pelo programa Regulariza, que era de renúncia fiscal do governo de Goiás e que teria reduzido em 1 bilhão e 300 milhões para 320 milhões de reais uma dívida do grupo JBS com o Estado em 2014. A fama de Mato Grosso de campeão do desmatamento não corresponde aos dados técnicos. Estudo divulgado pela Embrapa mostra que aquele estado, maior produtor brasileiro de grãos e dono do maior rebanho de bovinos do país, tem 64,7% de seu território preservado. Os dados têm como base o Cadastro Ambiental Rural e foram apresentados em Cuiabá. Apenas 34,9% do território mato-grossense são cobertos por lavouras e pastos. Esse é o estudo mais completo já feito sobre o uso e a ocupação de terras de Mato Grosso. O levantamento mostrou que a área preservada, 64,7% do estado, é composta por 58.495.000 hectares de vegetação protegida e preservada, reserva legal, terras indígenas e unidades de conservação ambiental. O restante é ocupado por 2.736.000 hectares de pastagens natural, ou 3%, 19.436.000 hectares de pastagens plantadas, 21,5%, 9.385.000 dedicados à agricultura, 10%, e apenas 266.829 hectares de áreas urbanas e outras. No total, Mato Grosso tem 90.319.000 hectares de terras. Dentro da programação de recuperação de estradas vicinais em Dourados, o primeiro a receber as obras de patrulhamento foi o travessão do Taquaral, no distrito de Itaú, e agora os serviços prosseguem no assentamento Lagoa Grande. Posteriormente, sai para a recuperação das ruas de Itaú, informou o vereador Silas Zanata, que articulou com a Secretaria Municipal de Obras essas melhorias. Auditores fiscais agropecuários retomaram nesta semana uma mobilização que visa pressionar o governo para a realização de concurso público para preenchimento de 1.600 vagas na categoria, informou o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, que não descarta a realização de uma greve. Durante a mobilização, os fiscais são orientados a não acessar os sistemas do Ministério da Agricultura. Com isso, cargas para exportação não são liberadas e o trabalho nos frigoríficos não será certificado. O sindicato informou que mais de 100 pontos de atendimento aderiram ao movimento, incluindo os principais portos, aeroportos, laboratórios nacionais agropecuários e postos de vigilância agropecuária. A Nestlé investiu R$10 milhões em um novo segmento de café torrado para ser moído na hora do preparo. Em evento realizado na terça-feira em Santos, no litoral de São Paulo, o diretor da Nestlé Professional, Marcelo Citrângulo, afirmou que a expectativa é que o novo produto seja responsável pela demanda de 400 milhões de xícaras, ou 2 milhões de toneladas de café nos próximos 3 anos. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, o deputado federal mato-grossense Nilson Leitão, esteve reunido na terça-feira com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Na pauta, licenciamento ambiental e Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL. Viemos pedir a sensibilidade do governo federal para trabalhar pela redução da alíquota de contribuição do FUNRURAL, que tem onerado o setor, disse o Leitão. O ministro informou que a Casa Civil já trabalha em um texto de medida provisória que deve trazer fôlego aos produtores rurais de todo o país. Estima-se que o impacto para os produtores, quando da manifestação do Supremo Tribunal Federal
que decidiu pela constitucionalidade da cobrança do fundo rural, ficou entre 7 bilhões e 10 bilhões de reais. Quem manteve o recolhimento do fundo rural, mesmo com a liminar ou fez o depósito judicial, está tranquilo, porque fez o pagamento. Agora, quem se amparou na liminar e não recolheu a contribuição desde 2011, teria que pagar retroativamente com juros, correção e multa. A ideia é que possamos corrigir essa distorção, explicou o presidente da FPA. O intenso frio registrado em todo o território do Paraguai ocasionou em grandes perdas para produtores rurais no departamento de Concepción, onde 90% da produção foi perdida nos distritos de Loreto, Orqueta e na capital do departamento. A junta departamental declarou o estado de emergência agrícola, frutícola, hortícola, produtiva e alimentar por um prazo de 90 dias desde terça-feira. Representantes de todos os distritos, prefeitos e autoridades do setor produtivo resolveram utilizar os recursos econômicos como forma paliativa para a difícil situação pela qual passam 10.500 famílias do departamento de Concepción. E José Bereia, presidente da Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosos do Paraguai, informou que devido às geadas, dos 430 mil hectares plantados, 200 mil sofreram estragos. Os custos de produção da pecuária leiteira caíram pelo 6º mês consecutivo. Segundo o índice Scott Consultoria, em julho, o recuo foi de 3,8% em relação a junho desse ano. O refresco para o produtor veio principalmente dos alimentos concentrados, notadamente os energéticos, pressionados pela queda da cotação do milho. Na comparação com julho do ano passado, os custos de produção da atividade leiteira caíram 14,8%. Desde o início da queda, em fevereiro desse ano, a redução no índice acumula queda de 12%. A JBS fechou acordos com vários bancos para estabilizar cerca de 20 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas por 12 meses, de acordo com fato relevante comunicado na terça-feira. Sob os termos acordados, a JBS manterá pagamento integral dos juros previstos nos contratos originais, assim como o pagamento de 4 parcelas de 2,5% do montante principal a serem quitadas em até 270 dias. Caso a JBS receba novos recursos através do que chamou de eventos de liquidez, como a venda de empresas, ela se comprometeu a utilizar 80% desses recursos líquidos para amortizar a dívida do acordo. O nome dos bancos não foram revelados, mas em meados de julho, a JBS informou que o seu conselho de administração havia autorizado negociação com diversos bancos, incluindo Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, PNB Paribas Brasil, HSBC e mais 6 bancos estrangeiros, além da Cargill. Simultaneamente, a JBS também fechou acordo com o Itaú Unibanco para a renegociação de cerca de dívidas de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, adiou a decisão relativa à taxação sobre a importação de etanol pelo Brasil por falta de consenso sobre o tema. O grupo, composto de 8 ministros, compõe a CAMEX, mas não chegou a um consenso. Em uma reunião extraordinária em 30 dias, irá analisar a proposta de criação de uma cota de importação de 500 mil toneladas de etanol por ano com imposto zero. Acima disso, a importação seria taxada em 20%. O ministro Brairo Maggi, da Agricultura, participou ontem da cerimônia de posse dos novos diretores executivos da Embrapa, nomeados para os cargos no dia 19. O ato foi realizado no auditório da sede do Ministério da Agricultura. A analista Lúcia Gatto, da Embrapa Gado de Corte, de Campo Grande, assumiu a diretoria executiva da Administração e Finanças. O pesquisador Celso Luiz Moretti assumiu a diretoria executiva de Pesquisa e Desenvolvimento. De 2003 até o momento, ele ocupava o cargo de chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Já o pesquisador Clébio Oliveira Soares trocou a chefia geral da Embrapa Gado de Corte pela diretoria executiva de Transferência de Tecnologia. Fátima do Sul recebeu a equipe do Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher do Campo do Senar MS em ação realizada no sábado passado.
Foram registrados, ao todo, 1.022 procedimentos. A iniciativa contou com atendimentos de saúde, como aferição de pressão, exame de glicemia, aplicação de vacinas, teste preventivo e consulta com o urologista e serviços sociais como o Espaço Beleza. O inverno continua impactando nos preços das frutas e verduras de Mato Grosso do Sul, que são compradas de produtores de outros estados. Essa semana o valor da batata subiu 23%, mas dessa vez o aumento foi causado pela estiagem, segundo a Ceasa, a Central de Abastecimento, em Campo Grande. O preço do quilo da batata no dia 21 de julho foi cotada a R$ 1,30. Anteontem subiu para R$ 1,60. Segundo a responsável pelo setor de cotação da Seara, Rosilene Cabral, essa variação deve-se ao clima, pois a estiagem colabora para a dificuldade de tirar a batata do campo e com isso diminui a oferta. Ainda segundo Rosilene, os preços variam todos os dias e na próxima semana pode ser que diminua ou suba, dependendo das condições climáticas. A geada da semana passada causou impacto nos valores das frutas e verduras importadas aqui pelo estado. A maior parte é comprada de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Em contrapartida, a cebola teve uma redução de 20% no preço. No dia 21 de julho, o quilo na Ceasa custava R$ 1,75 e na terça-feira foi cotada a R$ 1,40. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasco. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas aguarda a votação. O plenário da Câmara vai analisar e votar a proposta de política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. O projeto de lei do deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, já havia sido aprovado conclusivamente nas comissões temáticas da Câmara, porém 99 deputados, 48 a mais do que o necessário, assinaram um recurso para submeter o texto também ao plenário. O texto determina que entre janeiro e julho de cada ano, o Ministério dos Transportes defina valores mínimos por quilômetro rodado para o frete cobrado no transporte rodoviário de cargas. A tabela inicial, a vigorar até que o Executivo regulamente a norma, prevê 90 centavos por quilômetro rodado para cada eixo carregado, no caso de cargas refrigeradas ou perigosas, e 70 centavos para as demais cargas. O deputado José Carlos Aleluia, do DEM baiano, chegou a apresentar um voto em separado para pedir a rejeição do texto na Comissão de Constituição e Justiça. Derrotado na CCJ, Aleluia é um dos signatários do recurso contra a tramitação conclusiva da proposta nas comissões da Câmara. É nitidamente inconstitucional. É uma interferência indevida do governo na questão da iniciativa privada. Isso é danoso para a indústria, para a agricultura, para os serviços da economia brasileira. Introduz ineficiências. Trabalhei contra, nós estamos recorrendo ao plenário, esse projeto não pode passar. É um atestado de ignorância política do parlamento imperdoável. Relator da proposta na CCJ, o deputado Walternir Pereira, do PMDB de Mato Grosso, garante que o texto não fere cláusula pétrea da Constituição nem o princípio da livre concorrência. Além de fortalecer o cooperativismo e o caminhoneiro autônomo, a proposta reduz o papel dos atravessadores no mercado de transporte de cargas, segundo Walternir. É um projeto que traz equilíbrio nesta relação entre o produtor e o caminhoneiro. Hoje, por exemplo, um frete que custa R$10 mil, o agenciador, o atravessador, praticamente fica com a metade. Ele contrata um caminhoneiro para levar esse frete por R$4, R$5 mil apenas. E todo o risco, todas as dificuldades que o caminhoneiro enfrenta para poder manter um caminhão com qualidade trafegando pelas estradas, o lucro fica por
conta do atravessador. De acordo com o texto, a definição de preços mínimos deve levar em conta a oscilação do valor do óleo diesel e dos pedágios na composição dos custos do frete. O relator retirou da proposta a previsão inicial de penalidades por desrespeito aos valores mínimos, com o argumento de que essa é uma atribuição do Executivo. Ainda não há previsão para a votação do projeto de lei no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quinta-feira. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.